Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça conosco. Nós gostaríamos de saber se algum irmão ou alguma irmã nos visita nesta tarde pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nos sentimos felizes com a presença de vocês. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos, nos pacificando, nos iluminando. Para que nós possamos sintonizar, harmonizar os nossos pensamentos em torno de uma mensagem edificante, vamos pedir à nossa companheira Fátima que nos faça a leitura preparatória. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 117, Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Que Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, à esperança do horticultor. Vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que dirigem os trabalhos de nossa casa, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade bendita de estarmos reunidos nesta casa que nos acolhe com tanto amor, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, as suas bênçãos e a sua proteção para os trabalhos da tarde de hoje. Te pedimos, Senhor, que derrame das suas bênçãos sobre todos nós. Que abençoe, Senhor, a água
fluidificada que vamos ingerir. Que abençoe, Senhor, o serviço dos passos, o tratamento físico e espiritual. Te rogamos, sobretudo, Senhor, pela nossa palestrante da tarde de hoje, que ela possa ser inspirada, Senhor, com a palavra, com as orientações que necessitamos, para que possamos continuar a nossa caminhada de aprendizado na terra, Senhor Jesus, com bom ânimo, com otimismo, com a confiança irrestrita no seu amor, Senhor. Em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos a felicidade, o privilégio de contar com a professora Dalva, que é sempre um motivo para nós, uma oportunidade para nós de aprendizado. Então, professora, a palavra da senhora. Boa tarde, meus votos de muita paz, sempre uma alegria muito grande estarmos juntos e nesta casa receber essa vibração boa da equipe espiritual que já preparou um ambiente para nos receber. E nessa página preparatória, é interessante a gente observar que toda vez que é preciso aprender alguma coisa relativa à espiritualidade, os benfeitores usam figurações. Nesse caso, Emmanuel fala da terra que produz frutos. E essa figuração, no final da leitura, ele remete aos nossos próprios corações. Nossos corações são a terra. E os frutos que serão produzidos, certamente, serão os frutos do amor, da afeição por aqueles com quem nós convivemos. E essa produção possibilitará, com certeza, a reharmonização de laços. Quantos de nós tivemos a necessidade de voltar à experiência terrena para revisar laços afetivos que no passado se desestruturaram e que agora se apresentam na ambiência da nossa família, demandando que nós produzamos esses frutos de amor para que se resolvam as questões e nós possamos estabelecer os laços de família onde existe apenas a vinculação do parentesco. Então, muito importante que a página nos situe dentro desta ideação para a gente preparar o pensamento para o tema da tarde de hoje. É um tema ligado à mediunidade e ligado à questão ética na produção dos frutos da mediunidade. Então, a gente olhar a questão da mediunidade é muito importante dentro dessa reflexão, definida por Allan Kardec como a capacidade de perceber num grau qualquer a influência dos espíritos. Dentro desse entendimento de percepção num grau qualquer, todos nós somos médiuns, todos nós temos essa possibilidade de percepção porque somos espíritos. E o espírito não fica fechado dentro dessa organização biológica. O corpo é um instrumento que o espírito vai usar ao longo da trajetória de uma encarnação, no cumprimento de um plano previsto e elaborado antes da encarnação. Há um planejamento para que a pessoa se apresente na configuração do corpo físico para uma etapa de aprendizado. E a mediunidade, ela é um atributo do próprio espírito, porque comunicar-se é algo pertinente às inteligências, sejam encarnadas, sejam desencarnadas. O que nós precisamos entender quando estudamos mediunidade é que alguns indivíduos dentre nós possuem uma possibilidade
de relação com o mundo invisível que se torna objetiva e observável por terceiros. Então, esta forma de exercício da mediunidade, Kardec chamou a mediunidade ostensiva. Então, mediunidade latente é pertinente a todo ser humano, não é privilégio. A mediunidade ostensiva é ferramenta de trabalho, também não é privilégio. É uma ferramenta de trabalho que é pensada antes da encarnação. E quando o indivíduo está aqui na trajetória terrena, ele vai ser convidado ao exercício dessa mediunidade. E é importante também salientar que a prática mediúnica não é exclusiva das casas espíritas. Existem práticas mediúnicas em outras vertentes da religiosidade cristã também. Nós sabemos disso. No movimento espírita, nós temos a possibilidade da orientação que Kardec nos oferece em toda a obra básica, e notadamente o Livro dos Médiuns. Então, nós podemos trabalhar a prática mediúnica de uma forma segura e orientada. Esse é o diferencial que a casa espírita nos oferece. Então, prática mediúnica na casa espírita, ela vai atender à orientação que está presente nas obras básicas que Kardec nos legou e nas obras complementares que vieram depois trazer mais subsídios, mais ilustrações, mais detalhamentos. Então, nós temos uma bibliografia vasta para trabalhar esse assunto. Então, esse é o lado da prática mediúnica. De início, a gente quer também observar o outro termo deste título da nossa fala, que é a ética. Ética é uma parte da filosofia. A filosofia é um modo de conhecer que existe no cenário da cultura humana. Nós podemos conhecer pela mediação da ciência. Então, a ciência tem toda uma metodologia, uma forma de nos colocar na pista do conhecimento. A outra vertente do conhecimento é a filosófica. A filosofia, ela trabalha com uma atitude questionadora, aquela atitude que faz com que a pessoa elabore perguntas para compreender a existência e se colocar diante da existência. A outra vertente do conhecimento é a religião. O modo da religião, na base da revelação, é uma outra fórmula para que o conhecimento chegue até nós. Ciência, filosofia, religião. Quando nós falamos de doutrina espírita, nós estamos falando de uma conjugação das três coisas, porque a doutrina espírita, ela é uma ciência de observação exatamente do fato mediúnico. A mediunidade é o objeto de estudo da ciência espírita. Então, ela tem um modelo para nos aproximar dos conhecimentos, dos detalhamentos dessa prática. De outra maneira, nós temos a filosofia espírita, que também é uma vertente de conhecimento indagadora. Kardec faz no Livro dos Espíritos 1019 perguntas aos espíritos. Essa é a atitude filosófica, aquela atitude de indagar, de relacionar ideias para chegar ao conhecimento. E nós temos a vertente religião no fato de que os princípios espíritas não foram produto de uma mente humana, eles foram trazidos à nossa cultura pelos reveladores. Os espíritos reveladores eram uma grande falange de seres espirituais de uma condição de aprimoramento bem acima da humanidade terrena,
sob a coordenação de um espírito superior, de um espírito de condição plena, que se identificou como espírito de verdade. E essa identificação do espírito de verdade nos faz rememorar uma promessa antiga de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, o Espírito de verdade, que o homem não pôde compreender, mas que estará convosco, estará em vós. Então, a promessa de Jesus de enviar o Espírito de verdade num tempo propício, um tempo em que a humanidade tivesse condições de compreender a parte mais abstrata dos ensinos que Jesus teria que nos transmitir. Ele, ao tempo em que veio, fez todo o seu trabalho de transmissão do conhecimento dentro de um revestimento simbólico, porque a humanidade não tinha os pré-requisitos para a compreensão. Na atualidade, nós já temos como compreender, e por isso o Espírito de Verdade, coordenando essa numerosa falange de espíritos, se apresentou no século XIX e, por intermédio dos médiuns, ele pôde nos trazer as revelações que estavam previstas para esta etapa da nossa experiência. E a filosofia é uma busca de conhecimento que envolve e a atividade lógica é a busca de razões para crer. Então, a filosofia elabora isso, isso monta raciocínios dentro dessa possibilidade de oferecer o recurso para a crença, para a elaboração dessa base de convicções e dentro do grado espírita, essa elaboração de ideias, como Kardec, ela precisa ser lógica, ela precisa atender ao imperativo da razão, tá? Até pintar a razão face a face. Essa é a ideia da lógica espírita. Então, a crença tem uma base estruturada em que se sustentar. Na parte da estética, você tem razões filosóficas para o sentir, que a estética vai nos falar do belo. Então, as sensações, os sentimentos estão relacionados a essa parte. E a ética é a elaboração das razões do agir. Como é que eu devo me comportar? Como que eu devo atuar? Essa é a parte da ética. E aí, nossa fala é buscar entender a ética na prática mediúnica. Como é que alguém que se percebe médium e se oferece ao trabalho da mediunidade, como deve agir como espírita? Essa é a interação dessa tarde de reflexões. Então, primeiramente, nós lembramos que a palavra ética, ela é do grego, ela tem origem na língua grega. E se você buscar pelo verbete ética, você não vai encontrar em nenhuma obra básica esse vocábulo. Kardec não usou o vocábulo ética, ele usou o vocábulo moral. Moral é um vocábulo de origem latina. E como nós entendemos Kardec, falante de língua francesa, que é uma língua latina, na elaboração da obra básica, ele optou pelo termo latino moral. O que ocorre é que, ao tempo de Kardec, no século XIX, moral e ética eram sinônimos, eram dois vocábulos com o emprego do mesmo significado. Então, Kardec optou pelo vocábulo moral.
E a nossa língua, sendo uma língua viva, a língua ela tem uma dinâmica, ela se evolui ao longo do tempo, ela se modifica ao longo do tempo. Essa modificação da linguagem, no que se refere a esses dois vocábulos, ela operou uma diferença. Hoje em dia, você usa a palavra moral relativa ao comportamento adequado dentro de uma dada sociedade num determinado tempo. Então, moral pode ser para um povo uma coisa, pode ser moral para outro povo não ser. Está relacionado a aquela cultura, aquele momento histórico e aquele contexto geográfico. Também tem a ver com o fator tempo. Vamos dar exemplo. Para algumas sociedades do mundo oriental, é moral o homem ter mais de uma esposa. Não pode ter mais de uma esposa. Para a sociedade do mundo ocidental, isso não é moral. Então, cada sociedade tem seu código de moral. Para o nosso país, num dado tempo do passado, foi possível que homens se escravizassem outros homens. Não era visto isso como imoral. Hoje, seria imoral alguém escravizar o outro. Então, moral diz respeito ao comportamento vinculado a uma sociedade num dado tempo e num dado espaço. Já a palavra ética, ela tem um sentido mais ampliado, no sentido de valores universalmente aceitos, e a ética, ela procura responder como eu devo agir para ser feliz. Esse é o ponto principal de um pensamento ético. Então, trata de comportamento, trata de atitude, mas dentro de uma visão atemporal, que tem a ver com valores que são perenes. Então, nós temos, por exemplo, os valores que nos foram ensinados por Jesus, que estão no seu Evangelho, e são valores que são atemporais. Eles servem a todos os tempos e a todas as culturas. E é preciso que a gente também pense que o que Jesus ensinou e que tem o objetivo de nos oportunizar a conquista da felicidade é um código moral que não é só do planeta Terra, é um código moral que serve a todas as humanidades, seja em qual ponto do universo estiverem os seres, será o valor perene e atemporal que Jesus ensinou, que vai propiciar uma sociedade solidária, fraterna, operosa, como nós desejaríamos ter já na Terra. Então, entendido isso, quando nós pensarmos nas leis morais que estão no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos perceber que são capítulos que tratam de uma orientação do comportamento, tendo em vista os valores perenes que estão dentro do Código Moral do Evangelho. Então, no sentido dessa temporalidade, no sentido dessa universalidade. Bom, então, dito isso, ética na prática mediúnica, a gente começa a analisar de uma maneira mais esclarecida algumas falas muito importantes que você pode colher na bibliografia. Eu trouxe aqui anotado para a gente não se perder em relação ao texto. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vejam bem o que Kardec nos orienta, no capítulo 26, recomendo leitura em casa, itens de 7 a 10, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade não constitui um privilégio, e
que se encontra por toda parte. Bem claro, mediunidade não é um privilégio. Muita gente olha, por exemplo, para Chico Xavier, toda a produção de Chico Xavier, toda a facilidade que Chico Xavier tinha de contato com Emmanuel, Sheila, André Luiz, Bezerra, e a gente pensa, poxa, que privilégio, não é? Então, nós imaginamos assim, que seja um privilégio. Pensa que não, não é privilégio. É uma ferramenta de trabalho que nem sempre aquele que foi aquinhoado com essa ferramenta e conseguiu, na vida longa, prestar um serviço a toda a comunidade através da produção dos livros e também do atendimento de consolação que ele oferecia às pessoas que tinham perdido familiares, entes queridos. Então, não é algo fácil de se conseguir vencer todos os desafios para chegar ao termo da jornada como Chico Xavier chegou. Então, ele foi alguém que teve um comportamento ético na prática da mediunidade. Aí a gente vai trazer mais uma reflexão de Allan Kardec aqui. Quais são as condições para se ter assistência dos bons espíritos? Aqui que está o detalhe. Por que o Chico conseguiu o que muitos não conseguiram, né? Aí Kardec diz assim, precisa humildade, devotamento, abnegação, desinteresse moral e material para conseguir a sintonia com os bons espíritos. E a gente pode perceber todas essas nuances do psiquismo na atitude no trabalho que Chico Xavier desenvolveu. O Chico, ele era muito presente. Ele ganhava muitos presentes. Nenhum dos presentes que ele ganhou, ele reteve com ele mesmo. O que ele ganhava, ele disponibilizava para alguém que estivesse em maior necessidade do que ele. Então, total desprendimento das coisas materiais. Então, comportamento que atrai e mantém o vínculo com os bons espíritos. Também Kardec diz aqui, a mediunidade não é arte, nem talento, é faculdade móvel, fugidia, imutável, porque não existe sem o auxílio dos espíritos superiores. Então, não existe sem o auxílio dos espíritos. Quer dizer, o médium por ele mesmo, não é ele que produz. A faculdade é dele, a potencialidade é dele, mas depende do espírito que está ajustado ao psiquismo do médium na produção do fenômeno. A potencialidade, como ela é do médium, ela vai existir sempre. E se o médium não atua conforme está proposto na ética, ele vai atrair outros espíritos, nem sempre evangelizados, nem sempre ajustados à tarefa que se propõe. Para a gente não ficar só na abstração, vamos trazer ilustração. A ilustração é de uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada por André Luiz, que se chama Os Mensageiros. Esse trabalho foi motivo de uma organização, de uma composição, de uma filmagem. Quem pode ter visto, nós tivemos 2 filmes recentemente baseados na obra de André Luiz, que foi o Nosso Lar 1, Nosso Lar 2. Nosso Lar 1, baseado na obra primeira da coleção A Vida no Mundo Espiritual, também chamada Nosso Lar. E Nosso Lar 2 foi com base no livro Os Mensageiros.
E neste livro, o André Luiz é convidado a conhecer o Centro de Mensageiros que tem na colônia Nosso Lar. Esse Centro de Mensageiros é uma instituição que prepara pessoas para serem médiuns na Terra. Então, ele foi lá conhecer esse Centro de Mensageiros. E durante o período que ele esteve lá, ele teve contato com médiuns que tinham retornado da Terra numa situação de fracasso. Criaturas que foram preparadas pelo Centro de Mensageiros, encarnaram, tiveram a oportunidade aqui na Terra de exercer a mediunidade, mas retornaram com o boletim, notas vermelhas, reprovado, né? Não se aprovaram, não foram aprovados no desafio. E é interessante ler isto. Se vocês forem ler o livro, Os Mensageiros, vocês vão encontrar essas histórias que a gente vai pincelar aqui nos capítulos de 7 a 12, que André Luiz conversa com esses companheiros e fica sabendo os motivos do fracasso. Então, o primeiro que conversa com André Luiz é um companheiro que responde pelo nome de Otávio. Otávio, ele se preparou durante 30 anos para exercer a mediunidade. E quando ele reencarnou, de acordo com o planejamento, ele reencarnou numa família que tinha vínculos com o espiritismo, porque ele trazia a possibilidade da mediunidade, e então precisaria ter, no contexto da vida familiar, a orientação adequada para o exercício. A mãe de Otávio era espírita. O pai não era espírita, não era ligado à religião, era um cidadão muito bom, um bom cidadão, mas não era ligado à religião. Mas a mãe espírita encaminhou Otávio desde cedo para a evangelização espírita e todo o trajeto possível. Sim, mas o plano de Otávio era o seguinte: ele reencarnaria com essa base, com a possibilidade do exercício, e ele deveria ser responsável por 6 entidades de nosso lar que encarnariam depois dele e acabariam chegando para ficar sob a tutela dele, embora ele não se casasse. Casamento não estava no plano. E como é que isso funcionou? Ele estava encarnado, a mãe acompanhando, e a mãe era um esteio muito seguro para ele, mas só que quando ele fez 13 anos, a mãe desencarnou. A mãe desencarnou, ele ficou com o pai, daí uns anos o pai casou-se em segundas núpcias. Essa senhora que veio para a família tinha 3 filhos. E com o pai de Otávio, ela teve outros 3. Os 6 companheiros de nosso lar que tinham combinado de encarnar, eles seriam o apoio de Otávio no exercício da mediunidade. Primeiro porque, com o trabalho de tutelar os irmãos, ele ficaria preservado de inconsequências e indisciplinas que poderiam desviá-lo da rota certa. Mas o que aconteceu? Otávio não se ajustou à disciplina da casa espírita para trabalhar a sua mediunidade. Ele começou a ter episódios de transe aos 13 anos, depois que a mãe desencarnou. Aos 15 anos, aliás, começou a ter os episódios de transe. O transe é uma predisposição inata, mas pode surgir na infância, na adolescência, na fase adulta, não importa. Tem a predisposição, em algum momento ela vai se apresentar. E como ele não se ajustou à disciplina da casa espírita, os transes passaram a ter
certas conotações perturbadoras. E ele foi procurar um médico. E o médico disse: Ah, você está com problemas de repressão da libido, você precisa de atividade sexual. E aceitando a indução, ele passou a ter uma vida de promiscuidade com pessoas do seu contexto, e nessas histórias ele acabou engravidando uma moça e o pai da moça obrigou o casamento, que não estava no plano. E o que acontece? Quando ele faz 20 anos, o pai desencarnou. A madrasta ficou com as 6 crianças e num tempo em que tem que ter alguém que seja o provedor. E precisava da ajuda de Otávio para sustentar os filhos. Ele se recusou. A madrasta, por conta dos esforços e de todo o estresse, adoeceu gravemente e foi internada num leprosário. As crianças ficaram abandonadas. Otávio não assumiu a tutela, internou os irmãos num orfanato e não assumiu a tarefa que lhe estava proposta, desencarnando aos 40 anos, vítima da sífilis e do alcoolismo. Olha que situação. Então, ele realmente não aceitou o trabalho que estava proposto, embora tivesse tido uma preparação de 30 anos para o exercício da tarefa. Olha que difícil. É porque nós temos livre-arbítrio. Quando encarnamos, o nosso livre-arbítrio funciona. Nós podemos dizer sim ou não a qualquer proposta de trabalho. Mas se nós dissermos sim e fizermos os esforços necessários dentro da disciplina que a Casa Espírita solicita para a prática da mediunidade, o beneficiado, em primeiro lugar, somos nós, porque nós vamos ter uma vida de equilíbrio, uma vida de semeadura boa, que vai resultar numa colheita farta. E, de outro lado, a gente não aceitando, a predisposição para o transe sem o exercício mediúnico resulta em patologias não identificadas pela medicina terrena e, por isso mesmo, tratada inadequadamente, resultando em complexidades cada vez maiores que acabam levando a uma inviabilização da vida daquela criatura. Então, muitos médiuns que desencarnam cedo é por conta de problemas estruturais resultante dessa dificuldade na aplicação dessa disciplina que a ética nos propõe. Então, vejam, essa história é interessante. Quando o André Luiz está conversando com o Otávio, chega um outro companheiro para conversar com ele também, que é um companheiro chamado Acelino. E o Acelino fala assim: Otávio, você perdeu por não jogar. Pior fui eu, que perdi por jogar desastradamente. E aí ele explica, André Luiz pergunta, mas o que aconteceu com a sua experiência? Aí ele fala da preparação que ele teve também, de como ele reencarnou com uma companheira, que era a esposa dele, que era o seu arrimo, e tudo ia muito bem, mas ele dava orientações tão bem estruturadas que ajudavam tanto as pessoas que a Casa Espírita começou a se encher de pessoas procurando as orientações dele. Falou: já que tem tanta gente procurando assim, não importa que eu cobre pelos meus serviços, porque se eu cobrar, eu vou poder trabalhar só nisso, não vou precisar trabalhar para ganhar sustento. Olha o equívoco, não é? Então, resolveu cobrar pelas orientações. Na casa espírita, isso não é viável, então ele montou um consultório e ele tinha muitos clientes que o procuravam. E as pessoas procuravam querendo conselhos sobre tudo quanto é coisa. Não só questões de saúde, mas questões de negócios, questões de jogos de azar, tudo
procuravam. E ele acabou sendo instrumento de espíritos inferiores, que davam respostas sem muito compromisso com a verdade ou com o bem-estar da comunidade. O que aconteceu com ele, com Acelino? Ao desencarnar, ele se viu assediado pelos espíritos inferiores que o utilizavam como instrumento e pelos consulentes, que estavam todos na mesma ambientação de sombras. Ah, você me informava sobre os negócios, agora eu quero saber como é que estão meus negócios, por que não deram certo? E era um assédio tão grande que ele ficou durante anos, 11 anos, nessa relação tormentosa com os companheiros que ele havia elegido para suas companhias com a escolha que ele fez. Então, o que essa experiência, essas duas experiências nos mostram? Nos mostram que quando não há a ética na prática mediúnica, há riscos, riscos sérios, riscos de fascinação, riscos de obsessão, riscos de imantação com uma ordem de espíritos que, embora estejam no plano espiritual, não são criaturas que já tenham vencido os desafios que estão no nosso próprio caminho. Os desafios da vida de encarnados são desafios que nos realmente, muitas vezes, imobilizam. Nós precisamos de ajuda de quem já venceu, daqueles que superaram, daqueles que estão em outros patamares de atuação no mundo espiritual, para que nos inspirem, para que nos fortaleçam. Então, quando o médium atende ao imperativo ético no plano da prática mediúnica, ele vai ter esse suporte. Porque imagine vocês, nós somos participantes de uma casa que tem o amparo de um espírito, como Bezerra de Menezes, por exemplo. Bezerra de Menezes, na última encarnação aqui na Terra, ele se desenvolveu de tal maneira dentro da ética do Evangelho que, quando ele desencarnou, ele foi convidado a ir para um mundo feliz, para um mundo melhor do que o nosso. E ele solicitou ficar na ambiência da Terra para ajudar aqueles que ainda estão aqui no trabalho. Então, é alguém que já fez jus a essa outra experiência mais elevada, mas permanece na ambiência da Terra por carinho, por amor à humanidade terrena. E imagina quantos centros espíritas têm o amparo de Bezerra de Menezes, não é verdade? A nossa federativa, a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, ela também tem como patrono Bezerra de Menezes. Ele dá essa estrutura a todas as casas espíritas. De uma certa maneira, a gente pode entender isso quando a gente visualiza, por exemplo, uma metáfora boa para esse entendimento é você pensar no sol que ilumina, ao mesmo tempo, vários lugares no hemisfério terreno. Todo o hemisfério terreno é simultaneamente iluminado pelo sol. Quantos países, quantas cidades são iluminadas simultaneamente pelo sol? Os espíritos que galgam esses postos de elevação, eles irradiam. E como seres irradiantes, eles podem atender a diferentes comunidades distanciadas. E ainda tem outro fator: para os espíritos desencarnados, já elevados, tempo e espaço não são obstáculos. Tempo e espaço são dimensões que nos limitam, a nós encarnados. Mas os espíritos não. No mesmo velocidade do pensamento, eles estão aqui, estão em outro lugar, porque eles irradiam. São seres que já venceram as limitações que ainda nos retém o passo. Por isso que
a ética na prática mediúnica, ela é essencial para que nós possamos granjear o amparo dessas entidades. Então, se nós somos membros da equipe e se nós estamos sob a supervisão de espíritos dessa envergadura, naturalmente eles nos assessoram nos momentos das nossas dificuldades. Eles nos amparam. E eles têm uma falange enorme de seres espirituais que trabalham com eles, com esse propósito de amparar, consolar, orientar, esclarecer. Então, é do interesse do médium estar no funcionamento da mediunidade dentro dessa proposta que o Espiritismo faz. Quando nós olhamos o que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 26, nós vemos nitidamente que depende exclusivamente do encarnado obter esse amparo que está disponível para todos nós. Então, para a gente ver que não é só a questão da mediunidade em si que importa, tem caso de 2 companheiros também que não vieram com atribuições de mediunidade ostensiva, que esses 2 primeiros traziam, mas tinham a mediunidade intuitiva e foram chamados ao trabalho espírita de outra natureza. Um deles é o Belarmino. O Belarmino, ele também teve a evangelização quando criança e chegou à presidência de uma instituição espírita, dentro dessa mediunidade intuitiva que faz parte do processo. Ele, como alguém que coordenava uma instituição espírita, poderia fazer um excelente trabalho, porque tinha a intuição dos mentores. Só que, o que aconteceu com Belarmino? Ele se apaixonou pela situação do comando. Aí ele queria comandar, ele queria que a vontade dele prevalecesse. Então, ele começou a criar normas rígidas e exigir dos trabalhadores da casa certas provas para os médiuns, por exemplo, que os médiuns trouxessem provas insofismáveis da existência dos espíritos, que ele queria debater com quem não acredita e esfregar na cara da pessoa a prova, uma prova que não pudesse ser contestada. Olha que clima que ele criou dentro da instituição, que acabou que ele não conseguia essas provas tão contundentes e cada vez mais ele exigia, e aos poucos ele mesmo foi ficando desconsolado com isso, começou a duvidar. Da dúvida, ele passou a negação e acabou não realizando o trabalho que lhe cabia. Então, essa é a história do Belarmino. E a história do Monteiro é uma história também semelhante. Monteiro, ele foi preparado para a tarefa de dialogador. Vocês sabem que na reunião mediúnica tem um médium ostensivo e tem aquele que dialoga, que dá orientação para o espírito que está ali se manifestando. O Monteiro, ele realmente se preparou, e ele encarnou, e ele participou, e ele participava efetivamente das reuniões, dando orientações até muito boas. Qual que foi o erro do Monteiro? Ele dava orientação para os espíritos, mas ele não fazia o que ele dizia aos outros que eles deveriam fazer. Por exemplo, ele falava para o espírito: meu irmão, você tem que ser paciente, você tem que ter tolerância. E ele mesmo não tinha paciência nem tolerância. Qualquer coisa que fizesse no calo, ele se tornava uma pessoa agressiva, xingava, brigava. E o mais engraçado da história do Monteiro foi que, quando ele desencarnou, ele chegou ao mundo espiritual cheio de razão, porque ele achava que ele tinha feito o trabalho e não tinha sentido ele estar vivendo a experiência
de não ser alguém festejado, laureado, e ele queria cobrar explicações, pediu uma entrevista com a ministra Veneranda. Quem já leu a obra de André Luiz sabe que a ministra Veneranda é um espírito de mais alta envergadura que está ligada à coluna Nosso Lar. É uma entidade elevadíssima. E ele pediu entrevista com a ministra Veneranda porque não aceitava aquela situação. E ela efetivamente foi visitá-lo, porque ele chegou lá na condição de enfermo, né? Então, ela foi visitá-lo e ele, desconsolado, reclamou. Ela ouviu a reclamação dele por 1 hora seguida. E depois ela falou com ele assim: Monteiro, meu amigo, você entregou seu espiritismo prático junto aos homens, mas não se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus. Aí caiu a ficha, né? Aí ele entendeu qual foi a diferença. Porque, na verdade, a ferramenta da mediunidade é uma oportunidade que nós temos de autoaprimoramento. O que nós aprendemos no Evangelho, primeiro tem que ser uma prática nossa. Nós precisamos nos esforçar para praticar aquilo que nós estamos ensinando aos espíritos com os quais lidamos na reunião mediúnica. Então, vejam que, quando a gente fala prática mediúnica, nós não estamos falando só do médium ostensivo que recebe os espíritos. Nós estamos falando do dialogador, que é um médium intuitivo, o dirigente da reunião também tem intuição. Todos nós temos intuições. E todos nós podemos aplicar os nossos recursos na constituição de uma equipe que mantenha a casa espírita funcionando e oferecendo todas as atividades à sociedade. Esse é o objetivo. A casa espírita tem evangelização de criança, de jovens, assistência e promoção social, tem o atendimento espiritual. São várias as ações e tem as atividades mediúnicas, tem as atividades administrativas, né, Fátima? Também são ações necessárias, porque como que vai funcionar a instituição sem uma equipe que dirija os trabalhos? E toda essa equipe de trabalhadores tem conexões com os trabalhadores do plano invisível que estão presentes dirigindo a reunião. Todos nós somos, de alguma forma, médiums. E quando aplicamos o nosso potencial no exercício que nos cabe dentro da ética proposta pelo Evangelho de Jesus, nós estaremos trabalhando com Jesus. Trabalhar com Jesus faz com que a seara produza os frutos que são desejáveis. É a página inicial. A terra, ela pode produzir, mas se nós nos negamos ao trabalho, se nós não nos consideramos bons o bastante para o trabalho, gente, os anjos não vão encarnar para fazer o trabalho, não. Somos nós mesmos, com todas as nossas imperfeições. E o que cabe? O esforço de autoaprimoramento. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Essa é a definição que se dá do verdadeiro espírito. Não é o cara perfeito, não é aquele cara 100%. É aquela pessoa que está consciente das suas limitações, mas também consciente das suas potencialidades e que oferece os seus talentos a esta seara bendita, que é grande, é muito grande. Os ceareiros geralmente são poucos. Então, se nós quisermos colaborar, há muitos postos de trabalho. O salário é bom, né, Bárbara? Salário é bom. Bônus horas, certinho, não atrasa, viu? E todos vão ter uma surpresa interessante, porque o que você ganha no mundo, você tem que deixar no mundo. Mas o salário que você ganha de voluntário espírita, você leva.
que são as horas de trabalho, do seu esforço, do seu aprimoramento, daquilo que você dedicou e que, segundo os espíritos, vai ser retribuído 100 por um. Pensa bem, um esforço, uma retribuição 100 vezes maior. E, gente, não tem poupança que renda tanto, não é? Então, fica aqui a nossa reflexão dessa tarde. A ética na prática mediúnica é uma relação essencial, porque fora dela nós somos levados a riscos de comprometimento sério da nossa própria encarnação. E é muito frustrante todo o esforço desenvolvido para a nossa chegada aqui, com todo o amparo que nós tivemos, para chegar no mundo espiritual, percebendo o que deixamos de fazer com a oportunidade primorosa que recebemos, não é? Então, que Jesus nos ampare e nos fortaleça e possamos nós oferecer, ainda que seja um talento pequeno, a essa causa, que é uma colcha de retalho, cada um traz um retalhinho, mas se a gente souber organizar bem, essa composição se torna uma peça que agasalha e que enfeita também. Muita paz para vocês, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós agradecemos a professora Dalva por essa aula maravilhosa. Rogamos a Jesus que continue abençoando, iluminando sempre. Esperamos tê-la conosco o mais breve possível. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, principalmente aqueles que nos visitam pela primeira vez, após a nossa prece de encerramento, nós teremos os passes e a distribuição da água magnetizada. E ao final dessa primeira parte dos nossos trabalhos, nós teremos um momento de convivência lá no Jardim das Delícias, não é isso, Fátima? Que é uma oportunidade de nos abraçarmos, de conversarmos e também de saborear os quitutes, tomar aquele chazinho, aquele cafezinho. Então, convidamos a todos que estejam conosco. E após esse momento de convivência, nós prosseguiremos os nossos trabalhos com o estudo do Evangelho, né? Para que nós possamos, então, adquirir essa ética do Evangelho que a professora Dalva nos trouxe, né? Que é a norteadora da nossa travessia aqui no planeta abençoado. Então, nós vamos pedir à nossa irmã Fátima que faça para nós a prece. Então, agora vamos, com esse banquete espiritual maravilhoso proporcionado pela Dalva, nesta tarde de sábado, vamos elevar nosso pensamento com os nossos corações agradecidos a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão e nosso mestre, a Maria Santíssima, agradecer a espiritualidade que dirige a nossa casa. Mestre Jesus, que possamos, diante de tudo que nos foi ensinado nessa tarde, através do teu Evangelho, através de Kardec, que nos trouxe o esclarecimento do teu Evangelho, que possamos nos acercar de nossas maiores responsabilidades perante a vida, que nós não estamos aqui apenas para exercermos uma profissão, ganharmos o nosso dinheiro para sustento da família, o nosso ganha-pão, né, como se diz vulgarmente, mas nós estamos aqui para algo muito maior. Nós estamos aqui, Senhor, para aprendermos o teu evangelho. E como podemos exercitar somente na nossa rotina, sem colocarmos no nosso dia a dia algo mais. E esse algo mais é a caridade. É aquilo que preenche os nossos corações, preenche a nossa alma, preenche a nossa vida. Senhor Jesus, pedimos
a tua ajuda profundamente para que nos tire da inércia, que nos coloque no trabalho, no bem, que nos coloque na ação e assim, Senhor, encontrarmos a verdadeira felicidade. Pedimos especialmente nesta tarde pelos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas calçadas, pelos nossos irmãos que se encontram entregues nos vícios de todo o tipo e nos lares desajustados, onde existem muitas brigas, muitas desavenças. Pedimos por esses irmãos, Senhor Jesus, e que possamos também, ao retornar aos nossos lares, levar esta paz, esta alegria, porque sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor nos quer alegres, mas com a verdadeira alegria. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado à espiritualidade desta casa, que todos possamos retornar felizes aos nossos lares, que assim seja.